Movimento Nova Era. Para a Nova Era, o mundo está vivendo o fim da Era de Peixes. Após a Era de Peixes, inicia-se a Era de Aquário, a chamada Nova Era. Para a Nova Era, Jesus é mais um dos mestres espirituais do mundo, uma espécie de avatar. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos adverte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A Nova Era diz que a época de Jesus já passou, porém em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus Cristo disse que passariam várias gerações. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Movimento Raeliano. Os raelianos creem que não existem nenhum Deus, e que os deuses e profetas das religiões nada mais eram do que ETs, ou seja, extraterrestres vindos de outro planeta para orientar a humanidade como deveriam viver neste mundo criado por eles. No Salmos capítulo 14, o rei Davi diz que os homens ímpios e sem entendimento se corrompem, tornando-se abomináveis em suas obras. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Testemunhas de Jeová. Eles afirmam que Jesus não é Deus. Jesus é Deus e a palavra afirma isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Jesus Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os Testemunhas de Jeová têm uma tradução própria da Bíblia, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não aceitam transfusões de sangue. Ora, se o sangue é vida, e Jesus deu o seu sangue puro por nós, porque nos amou, nós também devemos demonstrar o nosso amor, dando a nossa vida pelo nosso semelhante. Eles acreditam que a terra permanecerá para sempre. A palavra, o Evangelho, diz outra coisa. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Os Testemunhas de Jeová não creem que Jesus Cristo morreu numa cruz, e sim numa estaca. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para eles, apenas um pequeno rebanho de 144 mil pessoas vão para o céu. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, a palavra diz que e todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, será salvo, e não apenas 144 mil pessoas. Mórmons. Os Mórmons creem num outro evangelho,
chamado de o Outro Testamento de Jesus Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Maravilho-me de que tão depressa passasseis da graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isto é, maldito. Os mórmons creem que Jesus nasceu em Jerusalém e não em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, não Jerusalém, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, Jesus Cristo, que há de apacentar o meu povo de Israel. Os mórmons creem que Caim foi amaldiçoado com uma pele escura, tornando-se o pai dos negros, pois era necessário que o diabo tivesse um representante na terra. Ora, Simão Cirineu, um cidadão da Líbia, norte da África, foi quem Deus Pai usou como instrumento para carregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, somado o peso da cruz ao seu esgotamento físico, ele caiu e então obrigaram Simão a carregar a sua cruz. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro. Dizer que o pecado de Caim se identifica pela cor negra da pele induz ao entendimento da Idade Média, onde dizia-se que negros e índios não tinham alma e, portanto, podiam ser escravizados. Deus amou o mundo de tal maneira, sem fazer acepção de pessoas, incluindo todas as raças. Os mórmons não creem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Os mórmons creem que Deus um dia já foi um homem e que um dia o homem pode ser Deus. Disse a serpente a Eva: porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Os mórmons creem que Jesus casou com Maria e Marta, e também com Maria Madalena, e que o casamento em Caná da Galileia era um dos seus próprios casamentos. Segundo Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mórmons, foi Deus quem revelou que um homem poderia ter várias mulheres. E sabe-se que até então, Joseph Smith teve mais de 21 esposas. Eles creem que Satanás é irmão de Jesus Cristo e que a salvação pela graça é demoníaca. Dizer que Satanás é irmão de Jesus é um ensino espírita e satânico, onde se nega que Deus enviou o seu Filho unigênito, o único gerado pelo Pai. Espiritismo. O Espiritismo demonstra a impossibilidade de Jesus ser o próprio Deus, afirmando que ele é uma criatura como todos nós. Foi o mais evoluído entre os homens na Terra. E isso não é uma dádiva ou privilégio, e sim uma conquista. Vamos ver o que o Evangelho diz. Quem não crê que Jesus é o próprio Deus, chama a ele e o próprio Pai de mentiroso. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Jesus não é uma criatura como todos nós, pois ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O Espiritismo ensina que temos que acertar as nossas contas, quitar os nossos erros, e que a salvação não é pela graça e nem pelo sangue de Jesus, e não se precisa de batismo, ou da confissão e arrependimento dos pecados para alcançarmos a salvação, e sim através das boas obras, apenas boas obras
são necessários para a salvação, segundo eles. O Evangelho nos diz o contrário, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o caso do ladrão na cruz que não fez boas obras para compensar as más, porém simplesmente creu e, condenado pelo seu pecado, confessou a Jesus Cristo publicamente e foi justificado pela fé, recebendo do próprio Senhor Jesus a promessa de estar no paraíso. Os espíritas creem que Jesus não nasceu de uma virgem numa estrebaria em Belém de Judá. Dizem ainda que ele não é unigênito, nem recebeu a visita dos magos, que não foi tentado por demônios e que não há o castigo eterno, ou seja, o inferno. Se eles não creem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, numa estrebaria em Belém de Judá, e que ele não recebeu a visita dos magos, e não acreditam no inferno e na existência de demônios, estão então afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através dos apóstolos, são todos mentirosos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olá, gostaria de compartilhar o Evangelho em um minuto com você de hoje. O mundo diz assim: cada um tem sua religião. E é verdade, existem muitas religiões. E a palavra religião vem do latim, que significa religar-se. Várias religiões é centrada no que o homem faz, no que o ser humano precisa fazer para ser salvo. Porém, a única religião no mundo que apresenta um Salvador é o cristianismo. Nós não somos aceitos por aquilo que fazemos, mas nós somos aceitos perante Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então pense nisso. Só o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira religião e o caminho que une o ser humano de novo até Deus.